O tema, então, dessa sexta edição da Escola de Inverno é Culturas Alimentares de Povos e Comunidades Tradicionais. E essa edição, ela foi organizada em parceria entre o GEPAD e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA. Parcerias que a gente agradece muito. E a gente agradece também toda a equipe de integrantes do GEPAD e também alguns dos GEPAS que se somaram na organização dessa edição. Sem a colaboração, presença e atuação muito ativa, né, de toda essa equipe, as escolas de inverno não seriam possíveis. A aula de hoje tem como título Transição Alimentar e os Desafios da Segurança Alimentar e Nutricional e do Direito Humano à Alimentação Adequada. Para falar desse tema, a gente tem 3 importantes contribuições, do Júlio Alt, da Larissa Mendes e da Watatakalu Iawalapiti. Como vocês já estão conhecendo aqui a nossa dinâmica, né? Cada palestrante tem 20 minutos para a sua fala, e quando faltar mais ou menos 5 minutos, eu aviso, e para vocês que estão aqui acompanhando as aulas, né? O chat fica à disposição para vocês trazerem comentários, trazerem suas dúvidas, né, perguntas, que depois, então, essas questões aí vão ser comentadas. Bom, sem mais delongas, então, para iniciar, eu convido, então, o Júlio Alt para fazer a sua exposição. O Júlio Alt, ele é integrante do GEPAD, é graduado em Ciências Sociais, em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, é doutorando e mestre em Desenvolvimento Rural na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e desde 2010 ele faz parte do Acesso, Cidadania e Direitos Humanos, e compõe o Conselho Estadual de Direitos Humanos, é membro fundador do Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais, o IPDMS, e participa do Fórum Justiça, e é também presidente do Conselho de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Júlio, muito grato por aceitar o nosso convite. A palavra está contigo. Muito obrigado, professora Fabiana Tomé. Agradeço também a Kátia Grisa, né, que é uma das organizadoras já tradicionais dessa escola de inverno. Cumprimento aqui a todas e todos os colegas e pessoas que nos assistem. Bom, é uma honra compor a mesa aqui ao lado da Larissa e também da Watatakalu, em um espaço que reafirma, né, o nosso compromisso com os saberes diversos, né, e os direitos humanos e a justiça social. Bom, hoje eu tenho a tarefa aqui no estado do Rio Grande do Sul de compor, né, um conselho de direitos humanos, e me parece também que, por esse motivo, aqui estou para conversar um pouco com vocês sobre esse tema aqui que nos anima, né? Também dizer que faço parte do grupo do GEPAD, desde a construção do AgriUrb, quando nos desafiamos a trazer esse evento para o Rio Grande do Sul, e de lá para cá tenho me esforçado para participar do grupo, né? Um grupo que conseguiu, inclusive, manter as suas reuniões na pandemia, e foi um alento ali, quando nós podíamos falar sobre conhecimento, trocar conhecimento, inclusive naquele período que a sociedade toda estava em pânico, né, e não sabendo bem quais caminhos o mundo iria tomar a partir dali. Então, esse grupo que faz 20 anos também celebra seu aniversário aí, né, em 2025. O tema o nosso tema que nos move hoje, né, é sobre a transição alimentar, e ele nos interpela diretamente sobre o modelo de sociedade que a gente quer construir frente às crises que estão interligadas, né? A crise alimentar, ambiental, climática, social. Eu peço que se puder passar um slide, por gentileza. Bom, a gente vai conversar, portanto, sobre o sistema alimentar atual, né? A gente vive hoje sob o domínio de um sistema alimentar centrado na lógica do agronegócio e da indústria de ultraprocessados, né? Onde se tem muito melhor acesso a esses alimentos do que os outros alimentos orgânicos ou agroecológicos. Portanto,
A gente consegue ver, né, nas prateleiras e no acesso dos mercados, os acessos tradicionais das pessoas a essa diferenciação de forma clara, né, em todo o Brasil. E esse sistema, ele promove a produção de alimentos mais voltada para o mercado do que para as pessoas, né? Então, esse modelo, ele impacta diretamente a saúde pública, né? Ocasionando doenças crônicas devido a ingerir agrotóxicos, né? O uso de agrotóxicos na nossa terra, a deriva deste mesmo agrotóxico, impacta o meio ambiente, também em decorrência da destruição da biodiversidade, também o que eu já citei do uso dos agrotóxicos, impacta também a soberania alimentar da população brasileira, especialmente a população mais vulnerabilizada, né? Então, o consumo de ultraprocessados ele cresce justamente onde há mais insegurança alimentar, substituindo alimentos ecológicos, orgânicos e produzidos localmente. E isso torna a alimentação saudável muitas vezes um privilégio, né? E não um direito, que é hoje a gente vai elaborar esse raciocínio aqui. Pode passar um slide, por gentileza? Bom, é nesse ponto que a gente precisa pensar, né, e reafirmar que a alimentação adequada é um direito humano, né? Às vezes no Brasil a gente tem que reafirmar a questão óbvia, né? A gente está falando de alimentação e a alimentação como um direito humano, né? Todas as pessoas precisam comer para sobreviver. No entanto, a gente precisa justamente legitimar esses sistemas através de programas e leis, decretos e funcionalidades no país para a gente conseguir justamente refletir em como implementar isso, né? Acho que dá para a gente citar aqui o programa Fome Zero, por exemplo, de um esforço de décadas, né? O exemplo do Betinho, como um grande desafio, né? Para que a gente consiga também pensar sobre uma questão que não era para acontecer no país, né? A pobreza, a miséria, isso a gente, via de regra, a gente tenta sempre combater e talvez um programa, a Fome Zero é um programa que justamente denuncia a fome no país, né? Então, refletir sobre isso também é importante, né? E garantir esse direito ele exige uma abordagem intersetorial, né? Uma abordagem que a gente pense sobre saúde pública, né? Ao tratar das prevenções das doenças, uma abordagem que pense a nutrição, ao compreender essas práticas alimentares, da própria assistência social, ao acolher as famílias em segurança alimentar, e do campo dos direitos humanos, ao denunciar essas desigualdades estruturais que condicionam o acesso a essa alimentação. E também uma abordagem sobre a crise climática, que vivenciamos aqui no estado do Rio Grande do Sul recentemente, e que ela só agrava esse cenário, né? Os locais que vivem a crise climática, e não foi somente o Rio Grande do Sul, podemos citar aí outros locais do país que passaram por desastres e questões gravíssimas, né, no seu estado, e quando passam por isso, a insegurança alimentar aumenta, porque justamente a lógica que está colocada é o contrário da geração da segurança alimentar ou da soberania alimentar do nosso povo. Então, ao passar por crise climática, se intensifica também esse cenário que a gente está discutindo aqui hoje. Pode passar um slide, por gentileza? Bom, frente a esse cenário, a gente pode discutir aqui outro tema que a Kátia Gris, a professora Kátia Gris é craque, né? Que é sobre as disputas da capacidade estatal, né? Frente às políticas públicas, né? E daí nós temos programas que se desafiam a isso, né? No nosso país. Esses programas podem ser citados, por exemplo, o PNAE, que ele consegue distribuir para milhões de
pessoas, né, milhões de crianças, alimentos, né? Aqui nós temos no Rio Grande do Sul temos o Secane da URGS, que participa dessa missão institucional, e a gente está, de certa forma, o PNAE está organizado aí no país inteiro, em diversas capitais e outras localidades. É um programa importante e constantemente ameaçado, né? Constantemente colocado porque que deve mudar, que aquele sistema não é o adequado, e que também acaba gerando um cenário, se ele não, se não garantido como talvez como esteja, ou aprimorado, ameaça também essa capacidade estatal que nós estamos discutindo aqui hoje, né? O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, também um programa essencial para que a gente reflita sobre justamente o cenário que hoje a gente vem discutir aqui, e também as linhas de crédito, né, de incentivo à agroecologia e à produção orgânica são instrumentos essenciais para efetivar o direito humano à alimentação. E essas políticas, como sabemos, elas discutem espaço e orçamento dentro de um Estado que frequentemente privilegia subsídios à agricultura convencional, concentradora e excludente, né, ao agronegócio, né? Basta a gente verificar o orçamento que a gente já consegue ver que essas linhas têm uma condição muito menor do que os benefícios que são dados à produção do agronegócio, que muitas vezes essa produção não fica no país, né? Ela é desaguada justamente para outros países, por exemplo, a comodização da soja, bem como outros produtos que a gente pode ver naquela lógica de produtos exportados. Bom, então, dizer que, por fim, que essa luta, portanto, é também pela reorientação da capacidade estatal, né, para que o Estado sirva à justiça alimentar e não a reprodução das desigualdades sociais, né, sejam elas regionais ou territoriais, mas que a gente consiga pensar realmente para onde que nós vamos ir, né, para que serve para onde vamos apontar, né, o nosso país. Então, é uma questão que tá colocada e estamos digamos, em luta para que a gente consiga reorientar a capacidade estatal para que ela produza mais alimentos, combata a fome, distribua melhor a alimentação entre a população. Pode passar mais um slide, por gentileza. Bom, deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. Bom, dizer, né, agora indo já do início para o final da minha fala aqui, falar um pouco dos saberes e práticas tradicionais e dizer, né, que eu gostaria de reforçar, né, que a transição alimentar ela precisa partir desses territórios e desses saberes tradicionais. E daí nós temos os povos indígenas, quilombolas, comunidades extrativistas, camponesas, que detêm esse conhecimento milenar, né, sobre a produção de consumos sustentáveis e consumos da sua forma tradicional, né? E é preciso a gente ampliar essas políticas específicas que reconheçam e valorizam essas práticas. E por isso que eu parabenizo justamente essa tentativa aqui da Escola de Inverno, que é justamente a gente fazer essa reflexão, se colocar para refletir sobre isso, né? E daí nós podemos colocar aqui alguns exemplos concretos, né? Como o PNAE com enfoque tradicional, quando a gente consegue fazer a compra de alimentos de comunidades quilombolas ou indígenas, né? Respeitando, ou mesmo respeitando os cardápios, as sazonalidades e a cultura alimentar local. Fica aí também uma grande possibilidade, né? Se o PNAE se desafia isso em muitos estados e são exemplos de boas práticas, né? O PAA quilombola pode ser também uma questão que a gente pode vir a refletir, né, nesse dia de hoje, e estou bastante curioso para depois ouvir as contribuições dos demais, que ele também está recentemente implementado, né,
E ele possibilita aí uma linha específica para a compra de alimentos produzidos por comunidades quilombolas. Então, coloca aí também um desafio, né, que é a produção, a compra de alimentos dessa produção que já vem sendo feita. Também temos o PAA indígena aqui no estado do Rio Grande do Sul, que ele foi recentemente publicado no Diário Oficial, acho que faz menos de 2 meses. Então, também uma política aí que está, né, como as outras, né, mas essa aí bem novinha, né, surgindo. E também nós poderíamos aqui citar o Pronaf da agroecologia, né, o Pronaf Agroecologia. O Pronaf Agroecologia também é algo que vai depender justamente de momentos como esses, de momento como esse que a gente discute aqui entre grupos de pesquisa, MDS, MDA, sobre como nós vamos implementar esse tipo de política pública, com a participação popular, mas também com esses grupos aqui acadêmicos, né, que colocam, que provocam, junto a povos e comunidades tradicionais, essa reflexão, que garantem essa reflexão ao lado dos povos e comunidades tradicionais. Então, aí também fica um desafio para as formas de implementação do Pronaf Agroecologia, na medida que no Brasil nós sabemos, né, que uma das dificuldades para a realização de programas relacionados a povos indígenas, quilombolas, outros povos, é justamente a fragilidade da titulação fundiária, né? No caso, a comunidade quilombola, como se dá? É uma titulação que demora, né? Ao longo dos anos, às vezes demora mais de década para conseguir uma garantia de titulação de segurança naquele território. Como os organismos, nessa lógica de mercado, vão emprestar dinheiro para estas comunidades quilombolas que não têm segurança, né, de título na posse? Então, fica aí um desafio de pensar como essas políticas públicas vão ser implementadas sem essa titulação, né? Ou com essa titulação em trânsito, né? As comunidades indígenas, cenário semelhante também. Para a gente conseguir implementar uma reserva indígena, também se vão décadas. E eu creio que conhecemos aí histórias, né? Das comunidades indígenas, Raposo da Serra do Sol, por exemplo, só para citar uma bastante conhecida, mas aqui no estado teria milhões de outras, que também lutam historicamente para ter a sua titulação, e essa falta de segurança fundiária, de titulação fundiária, ocasiona também o resultado da falta de programas específicos para eles, porque a lógica desses programas, como já disse, ela é justamente voltada à propriedade privada, né? Eles são programas voltados ao mercado e também vinculados à propriedade privada, né? Que está colocada como lógica do sistema capitalista que vivemos aqui, e no Brasil não é diferente. Então, fica aí o desafio para que a gente consiga implementar esses programas, mesmo com os povos e comunidades tradicionais reivindicando a titularidade das suas terras, né? Que são lutas históricas e que são lutas demoradas também. E sabemos disso, conhecemos aí a luta da comunidade indígena e quilombola, especialmente aqui no estado. Bom, então Júlio, essas ações. 5 minutos, tá? Ah, tá bem. Então vai dar certo aqui meu tempo. Obrigado, Fabiana. Então, essas ações elas são fundamentais para fortalecer as economias locais, preservar as culturas alimentares e garantir a alimentação saudável como direito e não como mercadoria. Então, digamos que estamos aí em desafio para a gente conseguir implementar o PNAE com enfoque tradicional, o PAA quilombola, o PAA indígena, né, no país também, e também o Pronaf da agroecologia é um grande desafio em implementação no Brasil. Então, ficamos aí com essa tarefa. Pode passar um slide, por gentileza?
Também fica aí o desafio da inserção de comunidades tradicionais nas compras públicas. Pode passar mais um, que eu acho que eu já falei bastante sobre isso. E, por fim, para ir encerrando a minha fala, né, dizer que a transição alimentar é também falar sobre a nossa transição civilizatória, né? Quando nós ficarmos com mais independência e com uma melhor alimentação, nós vamos, nós como país, vamos estar num momento muito melhor do que estamos agora, se seguirmos, né, dependentes desta alimentação, digamos, muito voltada para o mercado. É reconhecer que a gente precisa sair deste modelo que destrói e ir para um modelo que sustenta a vida humana e não humana. A defesa da alimentação adequada como direito humano passa por reconhecer a centralidade das demandas dos povos e comunidades tradicionais, da agroecologia, da soberania alimentar e da justiça ambiental. Aqui o conceito de soberania alimentar, o direito dos povos de definirem suas próprias políticas e estratégias de proteção, distribuição e consumo de alimentos é fundamental. Esse princípio, inclusive, é reforçado pelas encíclicas, né, do falecido Papa Francisco, na Laudato Si, quando ele pensava sobre o impacto destrutivo do atual sistema econômico sobre a vida e os territórios e quando defendia uma ecologia integral. Então, dizer que não é somente aqui o nosso pensamento local, mas é um pensamento mundial, né? Para além dos artigos acadêmicos, também a Laudato Si estava apostando neste caminho. Então, eu instigo aqui para que a gente siga fazendo e postulando política pública como instrumento de vida digna e da memória de nossos povos. Isso poderia ser um guia para o nosso futuro. Muito obrigado. Pode. Júlio, muito obrigada pela tua fala, por iniciar a aula de hoje, nos instigando a pensar, né, políticas públicas alinhadas a esses modos de vida diversos, né, de povos e comunidades tradicionais, nessa linha que é mesmo, né, o intuito que nos motivou a essa parceria para construir essa edição da Escola de Inverno, que é realmente valorizar esses conhecimentos milenares e pensar, né, como que essas políticas que reconheçam essas políticas, esses modos de viver, de produzir e que sustentam vida humana e não humana, enfim, possam ser ampliadas e capilarizadas. Então, muito obrigada por iniciar a nossa aula aí com esse panorama e essa provocação em relação a políticas que tenham esse caráter. Acho que agora, durante a tua fala, Júlio, o Atatakalu chegou aqui na sala. O Atatakalu, você já está aqui com a gente? Estou. Que ótimo. Então, seja muito bem-vinda. A gente foi iniciando para manter a nossa proposta aqui do horário. E aí, a nossa sugestão é: agora a gente teve a fala do Júlio, a gente tem agora a próxima fala, que é da Larissa, e depois, então, a gente passa a palavra para ti. A gente pode combinar assim? Pensando mais ou menos 20 minutos de fala aí. Tá bom. Tá bem. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente fica muito feliz com a tua presença. Bom, então, dando continuidade, eu convido agora, então, a Larissa Mendes para fazer a sua exposição. Larissa, muito obrigada por aceitar nosso convite. A Larissa é nutricionista, ela é mestre e doutora em enfermagem pela Escola de Enfermagem da UFMG, ela é professora do Departamento de Nutrição, também da UFMG, e é vinculada aos programas de pós-graduação em Nutrição e Saúde, em Saúde da Criança e do Adolescente e também no Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, todos também na UFMG. A Larissa lidera o Grupo de Estudos, Pesquisa e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde, o GEPAS, e é membro de vários grupos brasileiros e estrangeiros voltados à saúde, alimentação e justiça social. Também ela é bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq e, como consta no Lattes dela, também é mãe. Então, Larissa, muito grata por aceitar nosso convite. A palavra está contigo.
Eu que agradeço, assim, começo muito feliz e honrada, né, de falar desse tema. Eu falei com a Kátia quando ela me chamou, eu falei, Kátia, mas não estou bem na minha zona de conforto. Ela falou assim, não, mas tem um paper que vocês publicaram, e eu preciso mencionar, Fabiana, que eu vim apresentar esse paper, falei com a Kátia, mas quem tem liderado muito a temática que a gente... Foi uma temática nova que nós estamos iniciando de ambientes alimentares voltados aí, principalmente para a população indígena, é o professor Augusto Carioca, tá, gente? O Augusto, ele não está aqui hoje porque ele também foi pai, e aí ele está naquele momento de recém-nascido, né? Então eu tentei, né, voltar lá no nosso paper, na nossa ideia, falei segui bem, fui bem literal na encomenda que Kátia me fez, viu, Fabiano? De pensar um pouco nesse artigo e por que, né, que é tão importante a gente trabalhar essa temática, né, tendo um olhar diferenciado para, no caso, a população indígena, que a gente aqui está chamando, viu, gente, de não aldeada, mas não existe também um consenso, né, em relação a essa nomenclatura. E aí eu tentei focar um pouco, né, nos principais achados aí desse estudo. Vocês já conseguem ver a tela cheia? Tá certo, Fabiano? Agora sim. Né? Agora apareceu até pra mim. Então é isso, né? Acho que a ideia hoje é discutir um pouco a questão, né, da transição alimentar, os desafios da segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada. Queria muito agradecer o Júlio, as reflexões, né? E também já agradecer a minha outra companheira, né, que é a Tata Calu aqui, para a gente conversar um pouco. Eu acho que é um tema extremamente desafiador, e na nutrição, né, gente? Assim, meu lugar de fala não é diferente. É, esse né, então, o artigo que nós elaboramos no ano passado. E aí, quando a Kátia me convidou para falar, eu pensei algumas questões aqui em relação a esse estudo, né? Que a ideia é um pouco compreender as tendências temporais do estado nutricional e do consumo alimentar entre os indígenas não aldeados, relacionar esses achados às mudanças culturais, urbanas e alimentares, e refletir também um pouco dos desafios para a formulação aí de políticas públicas. A gente precisa mencionar, né, que o Brasil, enfim, tem uma riqueza de povos e comunidades tradicionais e dentro da população indígena não é diferente, né? Então, de acordo com os últimos dados que a gente tem aí aproximadamente 305 etnias, sendo 1,7 milhão de pessoas, né? Então, a gente tem aí 63,27% dessa população vivendo fora de terras oficialmente demarcadas, né? Então, daí essa nomenclatura, né, de indígenas não aldeados, né? E quando eu falo para vocês dessa nomenclatura, eu tenho muito cuidado com isso, porque eu tenho outros colegas que são especialistas na temática que falam não existe também um consenso, né, em relação a esses nomes técnicos que a gente acaba dando aqui no mundo acadêmico. Mas, enfim, né, quando nós fizemos essa pergunta, né, por que a população indígena não aldeada e por que a gente queria trabalhar com esses dados de vigilância alimentar e nutricional, algumas coisas vieram à mente, assim, quando a gente começou, né, a fazer esse estudo. A primeira era muita questão de que, acho que eu voltei aqui sem querer, deixa eu sair aqui, de que, ixi, peraí. De que frequentemente eles enfrentam, né, uma maior exposição aí a desigualdades sociais, precarização habitacional, inserção, né, em ambientes alimentares não saudáveis, e isso que o Júlio chamou muito atenção com a predominância de alimentos ultraprocessados. Então, com esse acesso facilitado ao alimento ultraprocessado. Tinha uma questão também que a gente discutia, que é a questão do acesso a serviços, né? Que eles podem, né, na situação de não aldeados, ter mais proximidade física, escolas, unidades de saúde, mas ainda assim sofrem barreiras culturais, econômicas e de discriminação, né? Principalmente no atendimento e na qualidade desses serviços. A própria transição alimentar e nutricional que a gente está discutindo aqui hoje, então, estão sujeitos a essas mudanças rápidas nos padrões alimentares, com uma perda, né, das práticas tradicionais de produção e preparo de alimentos,
e isso sendo aí substituído de maneira muito rápida pelos produtos ultraprocessados, que estão altamente disponíveis no varejo urbano de alimentos, né? E também é um grupo pouco estudado nas estatísticas de saúde e nutrição, particularmente, né, aqui o recorte dessa população não aldeada, porque a maior parte dos estudos que a gente tem na área da nutrição foca muito na população aldeada. Então, a gente pensou, né, naquele momento, por que não analisar esses dados? Esses dados estão aí disponíveis. E quando a gente pensou no estudo, a gente pensou no estudo de série temporal, a gente queria muito avaliar a tendência, né, desses indicadores, então a tendência para o estado nutricional e para o consumo alimentar. Então, para o estado nutricional, a gente avaliou essa tendência entre 2008 e 2023, e para o consumo entre 2015 e 2023, porque o consumo começou a ser avaliado, né, como indicador de vigilância alimentar e nutricional ali no ano de 2015. E aí a gente utilizou dados que são dados de acesso público, né? Então, são dados secundários de todas as 5 macro-regiões brasileiras e fizemos uma análise, né? Que é uma análise de regressão de Price-Winster, que é específica, né? Para avaliar a tendência, que a gente queria ver essa variação anual do que estava acontecendo, né? O Sisvan, eu não sei se todos aqui, por isso que eu quis contar um pouco, né? É um sistema de vigilância alimentar e nutricional que faz parte, né, do Sistema Único de Saúde, ele abrange aí esses dados antropométricos e de consumo alimentar, e também além de um sistema de vigilância alimentar e nutricional, uma fonte muito preciosa de dados para pesquisa, né? Tanto que a gente conseguiu fazer esse estudo. E aí, o que a gente utilizou, né, que a gente tinha lá de indicadores? A gente utilizou dados das crianças e dos adolescentes, que é o indicador de altura por idade, é um indicador para o país muito importante, porque ele monitora, né, toda a questão do crescimento das nossas crianças, né, e a gente consegue monitorar todo o cenário de desnutrição crônica, né, principalmente o déficit estatural das nossas crianças, o índice de massa corporal por idade. Monitoramos o IMC para adultos, seguindo aquela recomendação clássica da OMS, e para os idosos a gente também utilizou um ponto de corte, que é um ponto de corte aí específico para a população idosa. Em relação aos marcadores de consumo alimentar, a gente trabalhou, né, com grupos alimentares, sempre com a pergunta do consumo no dia anterior e a classificação aí conforme o nosso guia alimentar para a população brasileira. E também utilizamos o indicador geral, né, de alimentos ultraprocessados, do consumo de ao menos um desses itens, né, que poderiam ser os ultraprocessados aí na alimentação. E aí, o que esse sistema utiliza como marcador de consumo saudável, né? O feijão, de maneira geral, as frutas, vegetais e legumes. E não saudáveis, hambúrgueres, salsichas, bebidas adoçadas, biscoitos recheados e macarrão instantâneo, né? Então, não é aquela análise, né, que a nutrição às vezes faz, de recordatório de 24 horas, né, muito específica desses indicadores, mas pensando, né, que a gente precisava dessa informação, são marcadores muito úteis, né, e que se aproximam muito da nossa dieta. Então, um resultado que eu quis trazer aqui para chamar atenção, que eu acho que ele está ali de pano de fundo do artigo, mas eu acho ele muito importante, é a questão no aumento do número de registros. Isso é muito precioso, gente, porque se a gente aumentou o número de registros, significa que essas pessoas estão tendo acesso ao serviço de saúde e estão sendo monitoradas, né, pela vigilância alimentar e nutricional. Então, esse resultado aparece como pano de fundo do estudo, mas é um resultado muito importante, né? E aí, quando a gente olha, né, para essa tendência, o que a gente verificou? Para as crianças aí de 2 a 4 anos, em relação ao estado nutricional, a gente verificou uma redução significativa da baixa estatura, da magreza, do sobrepeso e da obesidade, e um aumento da eutrofia e da altura adequada. A gente precisa o tempo todo nesse estudo focar que a gente está trabalhando com a população não aldeada, tá? Porque o cenário epidemiológico é diferente. Em relação ao consumo alimentar, a gente verificou uma redução do consumo de refrigerantes, macarrão instantâneo e alimentos ultraprocessados, um aumento no consumo de legumes e verduras. Depois a gente vai justificar, a Júlia antecipou um pouco a questão do PNAE, que a gente acredita que seja esse acesso ali, né? Mas também um aumento no geral em relação ao consumo de alimentos ultraprocessados. Então a gente tem alguns grupos diminuindo, mas isso aumentou.
Para as crianças de 5 a 9 anos, a gente também verificou a questão da redução da baixa estatura, magreza, sobrepeso e obesidade e um aumento aí da eutrofia e da altura adequada. Para o consumo alimentar, um aumento no consumo de legumes e verduras, mas também, em contrapartida, um aumento, né, de ultraprocessados aí. Quando a gente vai para os adolescentes, a gente verifica realmente a questão da dupla carga de malnutrição presente, porque a gente verifica a redução da baixa estatura e da eutrofia e um aumento da magreza e da obesidade, né? Então, sobreposição aí de duas situações. Para o consumo alimentar, um aumento dos legumes e verduras, mas também um aumento, né, de alimentos ultraprocessados. Para os adultos, a gente segue essa tendência da redução do baixo peso, redução do peso adequado e um outro momento da transição que a gente fala, né? Que é o aumento do sobrepeso e da obesidade em seus diferentes níveis, né? Então, isso chama atenção. E para o consumo alimentar, uma redução dos refrigerantes e um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Para os adultos aí com mais de 60 anos, né? Que alguns, né, utilizam a classificação dos idosos, a gente vê a redução do baixo peso, do peso adequado, o aumento do sobrepeso e da obesidade, assim como da população adulta, né, com menos de 60 anos, uma redução do consumo de refrigerantes e um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados. Isso tudo a gente observou a variação anual, gente, que são os pontos percentuais, né, ali, para cada ano avaliar. E aí, já entrando na discussão do artigo, né? Então, acho que o primeiro ponto que chama atenção, de fato, é a transição alimentar e nutricional presente nesse grupo populacional, com uma dieta ocidentalizada bem característica, né? Uma introdução crescente de alimentos ultraprocessados no cotidiano, com a sobreposição aí de alimentos tradicionais, né? De saberes ancestrais. Os efeitos da urbanização e também do racismo ambiental, né? Então, a urbanização impõe barreiras ao acesso a alimentos saudáveis e tradicionais. A questão do racismo ambiental que contribui, né, para a marginalização alimentar desses grupos mais vulneráveis, como os indígenas não aldeados nas áreas urbanas, né? A gente especula, e agora a gente está fazendo um trabalho justamente sobre isso, da questão deles também terem, né, e viverem em ambientes alimentares considerados pântanos alimentares, né, então estão expostos a contextos alimentares desfavoráveis, com impacto direto na saúde, na cultura alimentar, né, e a perda de acesso aí aos sistemas tradicionais de produção de alimentos e a exposição aos pântanos em áreas urbanas, né, que favorecem justamente a adoção dessas dietas, que são dietas menos saudáveis, né. E aí o Júlio também antecipou um pouco essa questão, né, que a gente fala muito da sindemia global, a sobreposição, né, de diversos fenômenos, né, e a interação deles. O fato dos indígenas não aldeados enfrentarem as barreiras no acesso à alimentação, né, saudável e sustentável, a vulnerabilidade, né, agravada a todas essas questões sociais, de desigualdades sociais, racismo ambiental e urbanização, e a própria mudança climática, né, que afeta a produção de alimentos tradicionais e também acaba, né, acometendo mais diretamente essa população mais vulnerabilizada. O que a gente acredita que aconteceu com algumas questões aí de melhoria do escopo geral, principalmente para as crianças, porque a gente verificou, né, uma tendência principalmente no indicador de altura por idade, que é um indicador muito importante para a gente. A gente acha que o acesso, né, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e ao Programa Bolsa Família, ele tem um grande impacto na redução da desnutrição, na melhoria da estatura infantil e no acesso regular à alimentação, né? Então, quando a gente verifica esses grupos presentes na alimentação das crianças, não tem como também remeter, né, a grandiosidade que a gente tem hoje do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas também a gente vê a ausência de políticas específicas voltadas, né, para indígenas não aldeados em idade adulta e a urgência aí de abordagens interculturais e urbanas, considerando a diversidade cultural, as práticas alimentares indígenas e a promoção aí de ambientes alimentares saudáveis nas cidades, né? Então, esse estudo, até onde a gente sabe, foi o primeiro estudo que avaliou a tendência temporal e o estado nutricional e consumo alimentar
entre os indígenas que vivem fora, né, das terras demarcadas, mostrando, então, uma melhoria do estado nutricional infantil, mas também, né, a gente verificou para os outros grupos populacionais, principalmente a população adolescente aí adulta, um crescimento da obesidade de uma maneira muito rápida. Então, isso chama atenção, né? E o consumo aí dos alimentos ultraprocessados. Adolescentes e adultos, então, aparecem como os grupos mais vulneráveis, exigindo as políticas públicas mais direcionadas, levando em conta, né, a diversidade cultural e os impactos, né, dentro dos ambientes urbanos que a gente tem, né, para esse grupo populacional. Os dados também que a gente utilizou, preciso reforçar isso, são dados secundários, gente. Então, esse é um recorte muito humilde da nossa parte do que a gente conseguia acessar desses dados e podem ter lacunas que a gente pensa de qualidade desses dados. Essa categoria que a gente chama de não aldeados agrupa, inclusive, realidades culturais e regionais que são diversas, né? O que pode atenuar aí variações importantes não captadas pelo nosso estudo, né? Então, a gente tem noção de toda essa questão de limitação do estudo, né? E aí fica uma reflexão final, né? Como promover sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis e culturalmente adequados para, né, a população indígena em contextos urbanos, assim, a partir do momento que essas pessoas saem, né, enfim, daquele ambiente, né, que é um ambiente muito mais próximo da cultura delas e são ali realocadas em um contexto urbano, com todos os seus problemas, com todas as suas questões, né? Então, fica isso como reflexão. Eu falei com Kátia que a gente também já iniciou, né, Kátia, uma revisão sistemática, agora muito focada em ambientes alimentares, para a população indígena, tentando entender um pouco mais, captar um pouco mais e saber dessas limitações, né, que a gente não consegue ainda compreender por completo, né, todas essas questões relacionadas aí tanto aos povos e comunidades tradicionais, mas também especificamente, né, a população indígena e, no nosso caso aqui, a população indígena não aldeada, tá? Foi um pouco isso, né? Claro que depois a gente vai discutir mais, mas muito obrigada aí mais uma vez. Larissa, muito obrigada pela apresentação, por trazer, né, os dados da pesquisa de vocês. E fico pensando, né, da importância de tratar desse tema da transição nutricional nesse contexto mais amplo, mas especialmente em relação ao tema, né, dessa edição da Escola de Inverno, que é no contexto dos povos e comunidades tradicionais. E aí tu comenta, né, da importância, né, de estudos e da promoção aí, né, de sistemas alimentares saudáveis e adequados, né, para povos indígenas, e aí eu vou pensar povos e comunidades tradicionais de um modo geral, em contextos urbanos, mas também acho que fica a pergunta, e talvez até encomenda para outras pesquisas, nos próprios contextos das comunidades, né? E talvez para a gente aprofundar essa reflexão, né, e desde um olhar de quem está, né, aí, né, integrando esses grupos, que eu convido agora, então, a Watatakalu e a Lapiti, para que ela também, né, se some a esse debate e traga suas contribuições, seus olhares e contribua para a gente olhar para esse processo de transição nutricional. O Atakalu, você está aqui, se quiser abrir sua câmera, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Quero te apresentar, então, estava esperando te ouvir aqui, e dizendo, então, né, dessa trajetória que você tem e do quanto que nos alegra ter a tua presença aqui. A Iataka Kalu é cofundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a ANIGA, é coordenadora da Articulação Política, também da ANIGA, é diretora de Etnodesenvolvimento Territorial da Associação Terra Indígena Xingu, a ATKIS, e ela é também uma importante ativista defensora da Amazônia, da cultura indígena e dos direitos das mulheres. Então, Atatakalu, é uma alegria muito grande, né, poder contar com as tuas reflexões para trazer aí mais elementos para o nosso debate. A palavra está contigo, muito grata.
Peraí, que eu estou no meio da estrada, voltando da Marcha das Mulheres. Desculpa, gente, deixa eu só ligar aqui o negócio para a gente conseguir. Pronto. Boa noite. Que legal essa aula. Eu não sabia que tinha tanta gente assim. Escutei os outros dois, né, que apresentaram. Gostei da apresentação. E vou falar um pouco, né, como... Eita, esse negócio não dá muito certo. Trabalho na Associação Terra Indígena Xingu, sou do território indígena do Xingu. No meu território são 16 povos com línguas e costumes diferentes. Alguns deles, eles vieram fora do nosso território quando aconteceu a demarcação. E eles chegaram, né? Por isso que tem costumes diferentes, principalmente alimentares. E aí que entra essa questão, né? Da alimentação. Nós da TICS, eu coordenei a coordenação de mulheres por 6 anos dentro da nossa organização, que é uma representação política das mulheres do território indígena do Xingu. E nesse trabalho, durante esse trabalho, eu entendi que não era só representar politicamente, né? Que a gente tinha que fazer alguma coisa. Que dentro do território, como eu passei a trabalhar com 16 povos, com mulheres que atuam dentro do território, com produção de comida, artesanato. Assim, quando eu falo de comida, não é um tipo de comida, não é só a farinha, não é só o polvilho. É a farinha, polvilho, sal de aguapé, castanha, amendoins, polpa de pequi, castanha de pequi, tudo que a floresta nos dá. Gente, acho que eu vou ter que sair daqui, eu não consigo ficar aqui. E aí eu vi uma confusão que estava acontecendo dentro das aldeias. O que era isso, né? A alimentação. Como eu visitava as aldeias, eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque quando eu chegava dentro numa aldeia, né, para fazer uma roda de conversa com as mulheres estavam me oferecendo um outro tipo de comida que eu não estava acostumada a comer dentro da minha casa. Eu sou do povo Aruaque, né? Então, as Aruaques, principalmente as Aruaques, que são... A gente aprende essa questão da comida, né? De preservar as nossas sementes, de preservar os nossos saberes, de como produzir o nosso alimento. Eu achava muito estranho que me ofereciam comida da cidade, me ofereciam café com muito açúcar, me ofereciam suco de saquinho nas aldeias que eu ia. E toda vez que eu ia, as pessoas me pediam para levar frango, né? Eu transito entre, né? Eu fico dentro do território, mas eu viajo muito. Mas eu não como essa comida que elas estão acostumadas a comer, que é comida não indígena, né? Porque assim, é diferente quando a gente está... Acho que vocês todos que trabalham com alimento, vocês entendem o que eu tô falando. Na cidade existe comida de verdade e comida que é porcaria, né? Então essa porcaria que estava entrando dentro do território, ainda está entrando, né? E nós da TICS, a gente começou a debater sobre isso nas nossas assembleias, nas assembleias das mulheres.
porque a gente faz anualmente o Encontro das Mulheres com todas as lideranças femininas, e a gente começou a debater essa questão, né? Já tipo, em 2015, a gente já estava falando da comida. E naquela época, a gente já estava achando que era muita comida da cidade dentro de casa. E quando chegou a pandemia, isso piorou. Por quê? Porque quando nossos parentes ficaram doentes, né? A gente viu também que durante as pessoas, quando ficaram doentes, as pessoas não conseguiram ir colher roça, né? E naquele ano, eu já estou pulando para 2020, e naquele ano, as pessoas não tinham força para colher a comida que ia ser consumido em 2021. Gente, será que eu vou para fora? Que tá muito ruim. Eu vou tentar ir para eu conseguir. Eu vou ver se vocês conseguem me ouvir. Isso, vai onde fica mais confortável. Vamos ver se Muito barulho? o sinal. Vocês conseguem me ouvir? A gente te Tá escuta bom, bem. tá bom. E aí, o que acontece naquele ano? Quando chega em 2021, os animais se alimentam, né, da nossa roça, porque geralmente já é normal, comum isso, os animais se alimentarem da nossa comida, mas quando a gente colhe tudo para guardar no próximo ano. Mas naquele ano, como ninguém tinha forças para colher, porque todo mundo ficou doente, se perdeu tudo, né? E naquele ano eu lembro também que a floresta estava queimando, né? Então foram duas coisas que aconteceram. Eu estou trazendo essa história para vocês entenderem como que a gente percebeu o que estava acontecendo nas aldeias. O que aconteceu? Não tinha mais comida e a gente pediu para a FUNAI comprar polvilho e farinha, né? E naquele ano também a gente pediu às organizações indígenas, indigenistas, começaram a comprar frutas, né? Frutas da cidade, legumes, porque não se comia também qualquer coisa durante a doença. Era certos tipos de comida que começaram a ser consumido naquela época. Só que o que aconteceu, o que eu percebi, né, nesse período? Os maridos gostaram que a gente começou a receber comida. Eu sendo bem sincera, assim, hoje, os maridos gostaram a facilidade de ter que receber comida em casa, né? Cesta básica, né? Começaram a ser fornecidas cestas básicas naquele ano. E resultou nessa coisa toda, né, de comidas horríveis dentro de casa, né? Todo mundo ficando doente, pressão alta, vários tipos de doença, pessoas muito obesas. Começamos também a perceber muitas jovens mulheres que começaram a morrer muito cedo, né? Meninas de 16, 18 anos. E a equipe médica já sabia disso, né? Então, todo esse problema, o que a gente está fazendo, né? A TICS começou a gente escreveu o projeto, né, para vários editais aí, para a gente conseguir apoiar as mulheres para resgatar as sementes, para fazer a troca, né? Porque quando algumas famílias têm, a gente tem que trocar, né? A gente tem que trocar, buscar. Então, as aldeias que tinham eram muito longe. Durante a pandemia, várias aldeias surgiram, porque várias famílias fez aldeias pequenas. Então, essas famílias pequenas, elas levaram também as sementes. Então, essas aldeias pequenas não ficaram doentes também. E só que são aldeias muito longe uma da outra.
Então, a gente escreveu os projetos, né? A gente apoiou algumas aldeias para fazer intercâmbio, algumas aldeias a gente apoiou na produção de polvilho, né? Porque teve famílias que tinha, e essas famílias que tinha, a gente começou a comprar, nós mesmos, né, da Tix, compramos naquela época ainda, e distribuímos para as comunidades. O Instituto Socioambiental também comprou muito polvilho. Toneladas de polvilho foram distribuídos naquele ano, né? Para incentivar, para fortalecer, para que essa comida que estava chegando dentro não fosse, né, consumido, apesar de que já estava bem forte. Então, hoje, nós mulheres, né, a gente está fazendo uns projetos muito lindos dentro das comunidades. Então, a TICS apoia essas produções, né? Temos mulheres que produzem o óleo de piqui. Então, o piqui, por exemplo, ele é 100% assim, sustentável. Por quê? Ele não precisa cortar o pé dele, que é uma árvore gigante. A gente tira a polpa, que a gente usa como alimento, ele é muito rico, né? Assim, é comida que é muito forte. Dele, a gente tira o óleo, né? Que também funciona como hidratante, como outro tipo de remédio também que a gente usa ele. A gente come a castanha dele, né? E, por fim, a gente utiliza também a semente dele que vira artesanato ou instrumento de música. Então, é um dos exemplos assim que é 100%. Outra comida, e o piqui, a polpa de piqui, ele é muito caro entre os alto-xinguanos, né? As mulheres que produzem, elas também acabam gerando renda para aquela comunidade, para aquela família. Então, o que acontece aí? Você garante a segurança e soberania alimentar daquela comunidade, daqueles povos, né? E você gera renda com ele. Polvilho, né? A gente entra agora na questão do polvilho porque a gente faz roça de toco, né? A gente não ara a floresta para poder plantar mandioca. Então, você usa ele um ano, o segundo o que a gente chama de você vai jogar fora a sua rama. Por quê? Porque você vai jogar ele já ali, você não limpa ele como a primeira vez, né? A primeira vez que você colhe, você tem que deixar ele todo limpinho de novo para replantar. A segunda colheita, você já não limpa ele, você vai largando todos os materiais orgânicos que você vai colhendo, você vai largando ele. Por quê? Para você preparar a terra de novo, porque ela vai rebrotar e vai virar floresta naquele lugar, né? Como que... Porque, assim, mesmo que alimento da cidade chegue na aldeia, se não tiver o polvilho dentro de uma casa auto-xinguana, por exemplo, ele está passando fome. Ele pode ter carne, ele pode ter peixe, mas se ele não tiver o beiju, ele está passando fome, né? Ele vai consumir aquela comida que não é boa da cidade. Estou trazendo esses exemplos que eu acho que é uma comida que a gente tem fortalecido e a gente colocou dinheiro para ajudar as mulheres. O que é isso, né? É dando equipamento. Por quê? Porque antigamente, mulheres que colhiam, a gente trabalha muito na roça, né? Então, e a mandioca, a colheita da mandioca é um dos mais difíceis que tem. Então, mulheres antigamente, com 30 anos, nem tinha mais saúde direito. E foi uma luta também, porque a gente descobriu que tem ferramenta na cidade que você rala em 10 minutos uma quantidade de mandioca que você levaria o dia inteiro, né? Mas foi uma luta também porque os homens foram contra, dizendo que a gente estava acabando com a nossa cultura, que não sei o quê. Mas a gente também argumentamos que desde que as aldeias que têm esses equipamentos, as mulheres, elas têm saúde, né? Então, a gente também conseguiu, né, mostrar para as comunidades, para os nossos homens,
que aqueles equipamentos facilitam a vida, né? Porque, assim, a gente sempre aprendeu, né? Pelo menos eu aprendi desde criança, e meus pais falavam, você não precisa pegar tudo da cultura do Caraíba, você precisa peneirar aquilo que precisa para melhorar e para continuar mantendo a nossa cultura, né? Então é isso que a gente tem trabalhado dentro da nossa organização, além de também formar lideranças para que essas lideranças possam trabalhar dentro das suas comunidades, porque se a gente não tem formação dessas lideranças meninas que estão vindo, não tem mulheres que vai conseguir sustentar, né, se posicionar dentro da comunidade. E aí, a gente também trabalha com o sal de aguapé, né? É um sal vegetal, né, que tem nos rios, a gente planta também ele, então não é todas as famílias, não é todas as comunidades que produzem ele, mas também é um produto bem caro, né? Uns 3 quilos de sal, ele custa em torno de R$ 1.800, né? Então, ele é muito caro, é um produto muito caro. Por quê? Porque o manejo, o saber daquela comunidade, ele alimenta, né, os rituais. Por que a gente fala fortalecimento da nossa cultura? Porque toda a nossa comida tem a ver com rituais, né? Para você fazer a manutenção da sua cultura, você também precisa fortalecer os rituais, né, que acontecem dentro das nossas aldeias. Não está separado, né? Não tem como, por exemplo, né? Eu ouvi vocês estavam falando do PENAI, né? A gente tem, sabe por que a gente briga pelo calendário diferenciado? Exatamente por isso, né? Porque na época da roça, a gente não aprende a fazer roça depois de adulto. A gente aprende como colher, como fazer já desde muito pequeno, né? Então, de manhãzinha, todas as crianças estão na roça com a mãe, né? Em volta da fogueira, raspando mandioca, aprendendo tá ali com a mãe, buscando. Então, quando a gente fala, né, que não está separado as nossas atividades o da escola. Por quê? Porque, porque não tem como um professor, por exemplo, ensinar isso dentro de uma sala de aula. A nossa sala de aula é na roça, né? Antigamente eu não sabia o que era agrofloresta, né? Que na verdade é uma coisa que a gente já faz. É todos os povos que fazem? Não, não é todos os povos que fazem. Tem certos povos que fazem. No Xingu, por exemplo, lembra que no começo eu falei que teve povos que vieram de fora? E um dos povos que é craque em fazer, é o que eu chamo de supermercado verde, né? É o povo Kawaiueté, o povo Caiabi, que vieram de fora do nosso território, e a roça deles é tudo misturado, né? Tem banana, tem abacaxi, tem não sei o quê. É tudo plantado, só que nos quadradinhos. Eles fazem, parece até desenhado assim, né? O meu marido é caiabi, eu não sabia que a plantação deles era assim até eu me casar com um kawaiueté, né? E aí não tem como ter isso dentro de uma sala de aula, né? Dentro, porque as nossas roças é um pouco afastado da aldeia. Então, esses saberes que muitas vezes o sistema educacional, o mundo de vocês, não entende quando a gente fala a nossa educação precisa ser diferenciada, né? Os ensinamentos precisam ser ensinados. Quando o prefeito falou assim, ai, os indígenas me dão muito trabalho, porque do nada eles somem da escola, né? Porque eles falam que tem que levar os filhos para. Eu falei, então, eu também faço isso, né? Mas é porque tem a ver com isso, né? É os ensinamentos. Se a gente não garante que os nossos filhos pratiquem, aprendam, né, estejam presentes nos nossos rituais,
ele também não vai aprender a falar língua, não vai aprender fazer roça, não vai aprender que época que se faz roça, que época que colhe, que época que prepara as sementes, que tipo de semente e que época que planta, né? Então, a gente sempre bate na tecla, né? Só que eu vejo que os homens têm muita dificuldade de explicar isso no mundo de fora, né? Eles querem falar a língua do Caraíba perfeitamente. Falei, gente, vocês precisam contar do jeito que a gente faz, né? Eu acho que é muito mais fácil para o outro entender quando a gente fala isso. A nossa sala de aula, não, a gente não faz isso num quadrado, dentro de uma oca. Dentro de uma oca, a gente aprende as coisas só durante a reclusão que a gente escuta, né? A gente fica preso 1, 2, 3, 4, até 5 anos, dependendo de cada família, a gente escuta como que faz as coisas, mas praticar é desde criança e depois que também sai da reclusão, né? Eu acho que queria trazer um pouco, né, esse contexto de como que funciona esse fortalecimento que nós fazemos tradicionalmente. Quem que guarda isso tudo? Mulheres, né? Mulheres. É a mulher que lembra o marido, ó, a gente precisa ir, é a chata da casa. A gente precisa ir, já está chegando o tempo. Você tá estragando minha agenda, né? A gente fala muito isso, ó, você ainda não foi para a roça, você ainda não roçou. Se passar do tempo, não vai dar para a gente fazer o manejo, né, da queima. Então, tudo isso, né, essa questão da alimentação é a mulher que guarda isso, a mulher que transmite para os filhos. Lógico que eles também ajudam, né, mas quem lembra, quem está ali todos os dias com os filhos é as mulheres. Então, nós, como a TICS, como instituição, né, a gente está escrevendo vários projetos, a gente escreveu, né, e executando vários projetos voltado para a segurança e soberania alimentar, né? Porque como é que eu vou manter a saúde da minha família? Porque alimentação é saúde, né? Se você não se alimenta bem, você vai comer besteira, você vai continuar comendo comida da cidade e todos nós vamos pegar vários tipos de doenças que existem na cultura de vocês. O E aí, Atatacalu, já tô desculpa só, tá. só finalizando já. Desculpa te interromper, tá? Fechou o tempo. E aí, agora, do dia 16 a 20 de setembro, a gente vai fazer a Expotix. É a feira de produtores indígenas, né? Porque a gente quer mostrar para os nossos vizinhos, municípios, que nós temos sim, nós sabemos gerar renda, nós temos produtos para vender e que não tem veneno com a floresta em pé, né? Só queria, inclusive eu vou mandar convite para a MDS, esse pessoal aí do PENAI, né, para vir conhecer, porque a gente quer, nós mulheres, a gente vai montar a cesta ideal que nossos filhos merecem receber, que nossas famílias. Travou. Isso, acho que foi na conexão dela que também travou. O Atatacalu, a gente não está mais te escutando. O Atatacalu, eu não vi se a conexão dela caiu. Deixa eu ver aqui no chat, se ela continua com a gente aqui. Acho que agora caiu, né? Bom, se ela retornar, a gente faz um agradecimento para ela, né? Ela estava já finalizando a fala dela e foi uma fala muito rica, desde o lugar de quem está nesses territórios e que destaca, né, os desafios
em relação à transição alimentar, né? E isso numa contradição tão grande, né? Quando ela conta, né, que a sala de aula é a roça, que eles produzem, né, uma série de alimentos e essa contraposição, né, à comida da cidade, quase, né, como um sinônimo de comida porcaria, né, para retomar termos que ela usa. Então, acho que ela traz muitos elementos que nos ajudam a pensar, por um lado, né, esse processo de transição nutricional, mas por outro, o quanto essas comunidades, né, têm recursos, conhecimentos, técnicas, né, que são ancestrais para garantir soberania, segurança alimentar e nutricional. Eu acho que a fala dela, ela enriquece muito o debate que a gente pode fazer aqui na aula de hoje. Então, vamos esperar, né, de fato, que a, que a Watatá Kalu possa estar com a gente mais um pouco para responder também as perguntas que foram feitas.